Algumas pessoas despertam com preocupação, outras acordam no piloto automático da rotina. Mas há uma diferença poderosa quando você escolhe acordar com Deus. Não é apenas o começo de um novo dia, é o começo de uma nova vida. Cada manhã não é apenas uma sequência de compromissos, mas um encontro espiritual com o Criador. Não se trata apenas de abrir os olhos, mas de abrir o coração, de alinhar o espírito com o céu. Quando você oferece os seus primeiros pensamentos a Deus, o dia inteiro se alinha com o propósito. Você não está apenas saindo da cama, você está entrando no seu chamado. É isso mesmo. Quando a sua mente acorda, ancorada na fé, o seu dia já nasce fortalecido. Você não parte da fraqueza, mas da força que vem do alto. Há tantos que madrugam, mas continuam vazios. Caminham, mas não progridem. Trabalham, mas não florescem. Por quê? Porque sem Deus no centro, o esforço vira exaustão. Acordar com Deus não é um ritual, é um realinhamento divino. É o momento em que o Espírito Santo traz direção à sua mente, clareza aos seus pensamentos, ousadia aos seus passos. Isso não tem a ver com religião, tem a ver com relacionamento. Não se trata de ser perfeito, mas de estar posicionado. O Salmo 5:3 diz: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Olha que lindo! Não é um despertar em pânico, mas em louvor. Não com medo, mas com fé. Acordar com Deus é uma decisão diária de deixar que a voz dele fale mais alto que os seus sentimentos. Quando ele é o seu primeiro foco, tudo mais encontra o seu lugar. Você acredita que Deus pode fazer a diferença no seu dia hoje? Se sim, fique comigo até o fim, porque vamos juntos orar e declarar bênçãos sobre esta nova manhã. E agora, reflita comigo. Por que a primeira voz importa tanto? O que você ouve logo cedo tem o poder de moldar tudo o que vem depois. Se a primeira voz é a de Deus, todo o seu dia caminha sob direção divina. Muitos despertam no meio do barulho, da pressão, da distração. Suas primeiras palavras são queixas, seus primeiros pensamentos são problemas. Mas quando você acorda com Deus, a atmosfera muda antes mesmo dos seus pés tocarem o chão. Você já começa o dia num lugar de autoridade espiritual. O inimigo quer sua atenção cedo, porque ele sabe que aquilo que ocupa sua mente primeiro vai influenciar seu humor, suas decisões, suas atitudes. Mas quando você escolhe entregar a Deus seus primeiros pensamentos, você quebra esse ciclo de inconstância emocional. Você para de reagir e começa a responder com sabedoria. Você não desmorona diante da incerteza, você se levanta com convicção. A voz que realmente importa não é a do mundo, não é a das notícias, nem dos seus medos, nem das redes sociais. A voz que importa é a daquele que te formou, que te preenche e que já foi adiante no seu caminho. Essa voz não sussurra derrota, ela declara destino. Quando a palavra de Deus se torna o ponto de partida do seu dia, a paz vem, a direção aparece, o medo desaparece. Toda batalha espiritual começa com um pensamento. Toda vitória espiritual começa com uma escolha. Escolher colocar seus pensamentos em Deus. Colossenses 3:2 diz: Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Quando você acorda e coloca sua mente nas coisas do alto, seus pensamentos se alinham ao plano de Deus e não às suas pressões. Você não desperta para momentos aleatórios, mas para um tempo divinamente cronometrado. A transformação começa aí, no silêncio da manhã, quando você escolhe a quem vai dar sua atenção primeiro. A primeira voz molda o resto do dia. Se for uma voz de medo, você andará em ansiedade. Se for de dúvida, andará em atraso. Mas se for de verdade, você andará em liberdade. E essa verdade só se encontra na presença de Deus. A proposta de Deus é clara.
Entregue-lhe suas manhãs e observe como ele muda sua vida inteira, porque é na alvorada que a direção nasce. Muitos têm planos, mas ainda se sentem perdidos. Seguem rotinas, mas não têm rumo. Checam e-mails, agendas, compromissos, mas não checam com Deus. Sem direção divina, até o dia mais organizado se torna vazio. Acordar com Deus não é só espiritual, é estratégico. Ele alinha o seu coração e põe seus pés no caminho certo. Antes de tomar uma decisão, fale com quem já sabe o fim desde o começo. Quando você levanta e convida Deus para estar nas suas escolhas, a confusão perde força. O Espírito Santo traz clareza ao caos. Ele te mostra o que você nem veria se estivesse agindo no automático. Tem gente que acorda, mas continua cega espiritualmente. Enxergam tarefas, mas não enxergam propósito. Veem obstáculos, mas não reconhecem oportunidades. Mas quem começa o dia com Deus, começa a enxergar com os olhos do Espírito. Anda com sabedoria ao invés de preocupação. Age com fé e não com medo. Isaías 48:17 diz: Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Isso é muito mais do que ser livrado do perigo. É ser conduzido ao propósito. Deus ensina, guia e posiciona para que você prospere, desde que você o reconheça desde cedo. Não espere a confusão crescer para buscar por Ele. Comece o dia se rendendo e caminhe no trilho da sabedoria. Cada dia traz decisões que influenciam seu destino. O seu sim e o seu não têm peso. O seu tempo tem valor. E é por isso que começar com Deus faz toda a diferença. Ele não te dá apenas opções, Ele te dá discernimento. Não aponta apenas o caminho, Ele caminha com você. Quando você desperta com Deus, você recebe mais que um bom início. Você recebe direção divina. Talvez Ele te afaste daquilo que parece bom para te conduzir ao que é certo. Comece o dia não adivinhando, mas buscando. E Ele vai mostrar o que abraçar e do que se afastar. Agora, vamos falar sobre a força de continuar. Porque não é só sobre começar bem, é sobre permanecer firme. Acordar com Deus te dá mais do que um impulso inicial. Dá força para você seguir. Há quem comece animado e desmorone ao meio-dia. Começam motivados, mas enfrentam provações que drenam suas energias. Porque a força humana tem limites. Mas a força que vem de Deus nunca se esgota. Quando você acorda com Ele, você não está se apoiando em si mesmo para vencer o dia. Você está se conectando a uma fonte inesgotável. Sim, os desafios vão vir. Mas quando a base da sua vida é Deus, você pode até se curvar, mas não quebra. Pode se cansar, mas não desiste. A força que você precisa não está no café, nem no conforto, nem nos elogios. Está na comunhão com Deus. Acordar com Ele significa que você não está andando só. Está sendo sustentado por aquele que já venceu tudo o que você ainda vai enfrentar. Você não luta por vitória, você luta a partir da vitória. O 2 Tessalonicenses 3:3 diz: Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Isso significa que você não está apenas equipado, está protegido. Você não é apenas chamado, está coberto. A fidelidade de Deus te encontra pela manhã e te acompanha o dia todo. Você pode passar pela rejeição e ainda se sentir aceito. Pode passar pela dúvida e ainda caminhar com clareza. Pode atravessar o fogo e ainda carregar paz. Isso é o que acontece quando você começa o dia na presença do Senhor. Tem gente que espera o caos chegar para buscar ajuda. Mas quando você acorda com Deus, você já parte do lugar certo. Você não precisa correr atrás de força quando a dificuldade vem. A força já está com você. Não precisa procurar encorajamento. Você anda com Ele. Não precisa esperar pela paz. Você a carrega.
Meu irmão, minha irmã, quando você acorda com Deus, não está entrando num campo de batalha esperando sobreviver. Está pisando em território sagrado, com a certeza de que já é mais que vencedor. Você não começa apenas o dia, você começa vencendo. Não apenas sobrevive, caminha em autoridade espiritual. Cada manhã se torna uma porta para o poder de Deus, quando a presença dele é sua prioridade. Agora, para todos que me ouvem neste momento, vamos juntos nos achegar ao Senhor em oração. Aproxime-se com fé. Deixe essa oração ser a sua força neste novo amanhecer. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai amoroso e fiel, Tu és poderoso, em força e incomparável em sabedoria. Tu és aquele que ordena ao sol que brilhe, e ele obedece. És o Deus que sopra, e toda a criação se curva. Eu te louvo, porque tua fidelidade me alcança a cada manhã, e teu poder me sustenta em todas as estações. Tu és o meu refúgio e a força por trás de cada passo que dou. Obrigado, Senhor, por me despertar hoje com propósito no coração. Obrigado pela tua misericórdia que me alcança novamente com paz e força. Senhor, eu te peço, perdoa os meus pecados, cada palavra, cada pensamento, cada atitude que não te agradou. Eu também escolho perdoar aqueles que me feriram. Liberto agora esses sentimentos em tuas mãos. Hoje eu escolho me levantar contigo. Peço que silencies toda voz de medo, confusão e peso que tenta influenciar minha vida. Declaro que não serei guiado pela ansiedade, mas pelo teu espírito. Repreendo toda ação do cansaço, distração e derrota. Em nome de Jesus, declaro que acordo com força, caminho com direção e permaneço em vitória. Senhor, obrigado por me ensinar a começar os meus dias contigo. Quando eu me levantar, que seja com foco. Quando eu orar, que seja com clareza. Que cada pensamento seja guiado pelo teu espírito e cada decisão seja coberta pela tua mão. Abençoa este novo dia com favor divino e abre portas que homem nenhum pode fechar. Senhor Jesus, cura toda dor no meu corpo, na minha mente e nas minhas emoções. Em nome de Jesus, eu repreendo ataques espirituais, batalhas mentais, escassez financeira, peso emocional e doenças físicas. Oro por proteção sobre minha vida, minha casa, minha família e todos os meus caminhos. Peço que tu derrames as mesmas bênçãos sobre todos que oram comigo agora. Que teu amor nos envolva, tua graça nos fortaleça e tua presença nos guie. Obrigado, Senhor, por começar este dia comigo. Eu confio em Ti, em nome de Jesus. Amém. E se esta oração falou com você, compartilhe esta palavra. Se inscreva no canal e ative o sino para não perder nenhum momento de fé. Que Deus te abençoe abundantemente. Nos vemos no próximo Palavra do Dia.